Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar aqui dois tipos de folhas, tá? Estilo ressecada, uma folha envelhecida. Então, esses dois tipos eu vou estar ensinando aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou iniciar por essas duas folhas menores, tá? Eu vou utilizar aqui tinta branca, tá? Primeiro, sempre a gente inicia pela folha que está por trás. Então, aqui eu passei branco e vou passar um pouquinho de ocre e ouro. Vou passando nessas partes onde ficam mais escuras. E vou espalhando bem por toda a folha. Agora, com a tinta sépia, eu venho com um lado do pincel e vou fazendo esse contorno aqui deste lado da folha. Fiz o contorno e vou esfumaçando aqui nessa parte. Então, aqui eu vou pegar também mais uma vez o sépia e vou escurecer essa parte que está por trás da outra folha. Então, fica um tipo de sombra, como ela está embaixo de outra folha, então ela vai ficar mais escura essa parte daqui. Então, você sempre tem que observar isso. Isso serve para fruta também, qualquer outro tipo de coisa que você for fazer, que você for pintar, se tiver por trás, ela vai ficar mais escura. Aqui o biquinho eu faço com siena natural, que já é outra tinta, tá? Outro tom de tinta diferente. Utilizamos branco, ocre e ouro, sépia e siena natural. Aqui eu dou uma iluminada com branco, para misturar um pouco as cores das tintas. E venho com o sépia, ó. A parte da tinta fica para dentro, tá? Eu vou fazendo essa voltinha aqui, essa curvinha que tem, que a folha ela está dobrada, então fica dando um movimento. Que eu vou esfumaçar. E aqui eu vou passar nessa parte. E com o branco, eu vou contornar aqui essa voltinha, ficando assim. Passo mais um pouquinho de branco. Ajusto aqui a pontinha da folha. E pronto. Vai tomando forma aqui a nossa folhinha já. Agora com o sépia eu vou escurecer um pouquinho aqui mais. Antes da gente fazer os contornos de dentro, as divisões da folha. Então, agora eu venho com o lado do pincel, tá? Ó, eu coloco o pincel aqui, pressiono e vou puxando. Apenas com o lado do pincel, o outro lado está limpo, tá? Ó, puxo. E vou ajustando onde precisa. Novamente eu venho com o lado do pincel, ó, vejam que eu estou usando apenas um lado do pincel com tinta, pressiono no tecido e puxo.
E aqui eu vou ajustar depois, tá? Se precisar. Novamente eu faço aqui do outro lado. Que eu vou tirando só o excesso. E fica assim a nossa folhinha. Agora nós vamos para outra aqui. Essa aqui eu vou passar apenas ocre. Se vocês quiserem, não precisam passar branco. Apenas o ocre e ouro mesmo, tá? Essa outra eu fiz para vocês verem, terem ideia de como fazer de duas formas, tá bom? Aqui eu vou passar esse branco embaixo para dar uma iluminada, tá? Essa como está por cima, então essa parte que está por cima vai ficar mais um tom mais claro. Aqui, ó, vem um contorno. Então sempre o que está por cima vai ter um tom mais suave, tá? E aqui está por baixo, ela vai ficar um pouco mais escura na parte onde está por baixo da outra folha. Aqui eu venho com o siena natural. E agora com o sépia. Vou fazer aqui a divisão da folha. Aquela divisão onde ela está com a pontinha dobrada da folha. E vou fazendo o contorno aqui ao lado também. Com bastante cuidado, apenas com a pontinha do pincel, com a mão bem suave. Para ficar um contorno bem suave. Não ficar aquele excesso de tinta que pode ocorrer, tá bom? Então, com bastante suavidade, cuidado e com bastante carinho. Aí que eu venho, vou esfumaçando, deixando esse lado mais um pouco escuro. Aqui eu venho com o branco, ó, e vou fazer o contorno da pontinha aqui. E vou esfumaçar. Aqui eu tô só dando o retoque novamente. Sépia, para esse lado ficar mais escuro. Então, vou escurecendo mais essa parte aqui. E a parte onde a folhinha está dobrada, tá bom? Faço o biquinho aqui com siena e passo um pouquinho de branco. Clarear um pouquinho mais. E passo novamente um pouquinho mais de branco. Para fazer o contorno aqui ficar bem definido, com suavidade. Agora aqui eu vou com o lado do pincel, ó, o lado que está limpo, eu pressiono no tecido e vou fazendo aqui o talinho do meio. Dou uma ajustada aqui onde precisa e vou novamente, ó, fazendo as outras partes. Puxo aqui um pouquinho para baixo.
E agora eu vou fazer aqui do outro lado. A mesma coisa. E agora, vou fazer aqui só uma pontinha, um galinho seco. E vamos fazer aqui uma gotinha de água. Vou fazer aqui desse lado, ó, um pouquinho de tinta sépia, com o esfumaçado para baixo. Aí agora eu venho com uma pontinha do pincel, com a parte branca, eu vou colocar, ó, vou encontrar aqui com a parte sépia, só que puxando o branco para cima. E venho novamente com o sépia de cima para baixo, misturando aqui com o branco que está no centro. Eu tenho o outro vídeo que vocês podem estar vendo aqui no canal, vou deixar aqui no cards, tá? Como eu pintei folhas, eu faço novamente gotinhas de água. Então, pintura para iniciantes, tá bom? Então, dê uma olhadinha lá no vídeo, que vocês vão estar fazendo ela no tom verde, tá bom? Então, aqui eu vou fazer mais uma gotinha de água na outra folha. Aqui, ó, eu faço um contorno e esfumaço aqui pra baixo, ficando assim. Venho com a pontinha do pincel e coloco aqui dentro, tá? E vou puxando o esfumaçado pro meio. Então, eu venho agora com o sépia e puxo de fora pra dentro, e o esfumaçado vem ao encontro do branco. Tá? Aí, eu venho novamente com o branco. Eu vou passar só um pouquinho aqui embaixo, para destacar mais a nossa gotinha. E vou pegar um pinguinho de branco e vou dar 2 pontinhos aqui. Fica assim. Agora vamos fazer a outra folhinha. Essa folha você pode usar ela para fazer com cachos de uva. Existem vários tons dessa folha, então aqui eu vou fazer um tom mais envelhecido. Então, eu vou preencher toda ela aqui de branco. Vou preenchendo toda a parte aqui com branco. Então, depois que eu preenchi aqui toda a folhinha com branco, eu vou pegar aqui o ocre ouro e vou passar aqui no meio e vou esfumaçando. Só aqui no meio vou puxando para as pontas. Ficando dessa forma. E agora eu venho com as outras tintas, eu vou utilizar aqui, deixa eu só dar um ajuste mais aqui, nos cantinhos das pontas. E agora com o verde, eu vou utilizar aqui verde oliva e cerâmica. São as duas cores que eu irei utilizar para fazer a folha. Então, com a pontinha do pincel, com tinta verde, eu vou fazer aqui o contorno, puxando para o centro, tá? Vou puxando aqui, descendo e puxando para o centro da folha. Ó, vou puxando aqui para o centro.
Aí eu venho aqui com cerâmica agora e vou dar uma intercalada aqui, tá? Vou intercalando as cores. Faço verde, faço um pedacinho com cerâmica. E aqui eu vou com o pincel maior, número 6. Eu vou puxando toda a parte aqui da dentro e misturando. Agora com o verde, faço o contorno e vou puxando aqui pro meio. Agora, cerâmica. E vou aqui puxando, ó, pro meio. Agora eu venho com cerâmica novamente. E vou puxando. Sempre eu coloco uma cor, depois coloco um pedacinho da outra. Sempre puxando para o centro da folha. Aqui eu boto só um pouquinho de cada lado, puxando para o centro. E vou finalizar aqui o meio com o verde. Puxando sempre para o centro da folha. Vou reforçando mais um pouco aqui, onde eu vejo que precisa, essa parte de cima. Com o pincel mais fino, então, o ideal é que eu passe novamente agora um pouquinho mais, com o pincel mais grosso. Sempre vou puxando pro centro. E agora com o sépia, eu vou fazer aqui o talinho do meio da nossa folha. E vou puxando para cada lado. Aqui eu vou suavizar um pouco o contorno. E vou fazendo aqui todos os lados. Vou puxando aqui as divisões. E aqui eu vou fazendo para cada lado, tá?
E agora aqui pra cima também. Que eu vou ajustando os contornos para ficar bem definido. Que eu faço um talinho puxando, ó, para fora da folha. E aqui eu vou dando os retoques finais. Aqui eu vou fazer uma gotinha de água, mesmo estilo que eu fiz as outras. Esse aqui é um pouquinho maior. Ó, faço o contorno e venho com o branco. E aqui eu venho, ó, de cima para baixo, vou fazendo esse esfumaçado aqui. Com a pontinha do pincel, tinta branca, eu vou só dar uma pincelada aqui ao redor para formar um pouco aqui o brilho ficar melhor. Com a pitadinha de nada de branco, eu vou fazer um brilhozinho aqui na parte sépia, ficando assim. E aqui eu vou fazer uma bem pequenininha, uma gotinha, uma mini gotinha. Aqui, ó, puxo o branco, esfumaço. E agora eu vou com o sépia. Vai ficando assim. Pronto, está pronta a nossa folha. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam no canal para sempre estar acompanhando. Beijos!